Olá, meus amigos, minhas amigas do LC Concursos. Vamos para mais uma super aula, uma aula focada, direcionada, exclusiva para o concurso do Banco do Brasil. Quando você estuda, quando você se prepara, estuda para um concurso, você tem que começar a elaborar estratégias de estudo. Por exemplo, qual é o banco líder no crédito rural no Brasil? Qual que é a grande instituição financeira responsável pela condução da política financeira do crédito rural no Brasil? Qualquer? Eu não ouvi? É para falar, cara. Qualquer? Isso, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, por isso que o professor preparou essa aula. Essa aula aqui, eu vou bater um papo reto com vocês. Dificilmente o examinador vai fazer uma questão sobre crédito rural que não esteja prevista aqui neste conteúdo. Dificilmente, cara. Então tá aqui. E vou bater outra real para você. Devido à característica do Banco do Brasil, que é um banco especializado no crédito rural, dificilmente deixará de cair uma questão no concurso sobre esse assunto. Papo reto, prof. Papo reto. Então vamos lá. Como é que a gente elaborou essa aula? Uma aula exclusiva para o Banco do Brasil? É muito simples. Mesma coisa. Você tem que quando você vai estudar para concurso, você tem que se colocar no lugar do cara que vai fazer a prova. Ninguém mais, somente ele. Só ele. Certo? Só ele. Só ele. O examinador vai ter que retirar as questões de alguma fonte, de alguma coisa. Papo reto com vocês. Você acha que ele vai elaborar a questão baseada em livros? Não. Não existe livros específicos com este foco no mercado. Então ele não vai retirar de livros. Da onde que ele vai retirar? Ele vai retirar do que? Dos instrumentos normativos. Os instrumentos normativos é uma bagunça gigantesca. Ele mesmo vai se perder nesses instrumentos. Então ele vai para o seguinte, ele vai buscar na fonte. Fonte chama-se o quê? Banco Central. Está aqui. Está aqui. Olhem aqui a questão de sua prova, atualizado em março de 2010, Banco Central, página do Banco Central, FAQ, Crédito Rural. Está vendo aqui, gente? Ó, Manual do Crédito Rural, objetivos, atividades financiadas, custeio, classificação, crédito de custeio, destinação, utilização, assistência técnica, exigências do crédito rural, garantias, despesas, recursos, classificação, limite de financiamento, taxa de juros, programas, financiamento, liberação, pagamento, obrigatoriedade de fiscalização, processo de fiscalização, instrumentos para formalização, títulos de crédito, nota de promissória rural, duplicata, tipo de garantia, eficácia dos títulos. Rapaz, olha, quando eu peguei esse material, cada aula do Banco do Brasil, eu estou preparando ela com muito carinho, com muita dedicação. Realmente naquele objetivo de quê? De fazer com que as questões de prova de concurso, fazer com que o professor antecipe as questões e coloque na cabeça o que está o examinador pensando. Eu falei, pronto, está aqui. Aqui é a fonte das suas questões. Ok? Então bora, vamos lá. Primeira coisa, quais são os objetivos do crédito rural? Não preciso falar para vocês que a minha fonte bibliográfica é o Banco Central. Só que não vamos pegar como utilizar a nossa bibliografia de ouro. Banco Central e site do próprio Banco do Brasil, cara. Próprio Banco do Brasil. Quais são os objetivos do crédito rural? Estimular os investimentos rurais, efetuados pelos produtores ou por suas cooperativas. Opa! Estimular os investimentos rurais. Ué, professor, nós estamos estudando um cara chamado crédito rural. É claro que o crédito rural vai estimular o quê? Os investimentos rurais. Ok. Certo?
Agora, os investimentos rurais para quem? Efetuados pelos produtores, olha aí, produtores, e quem? Suas cooperativas. Está aí. Importante. Assim que estuda para concurso, cara. Assim que você fica competitivo. Tá? Vamos lá. Outro objetivo. São vários objetivos. Tem que saber assim, por quê? Porque o examinador sempre gosta de elaborar a prova bastante conceitual. Tá? Bastante conceitual. Próximo objetivo. Fornecer o oportuno e adequado custeio na produção e a comercialização de produtos agropecuários. Fortalecer o setor rural. Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando o aumento de produtividade, a melhoria no padrão de vida das populações rurais e a adequada utilização dos recursos naturais. Propiciar pelo crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, poceiros e arrendatários e trabalhadores rurais. Desenvolver as atividades florestais e pesqueiras. Estimular a geração de renda e o melhor uso de mão de obra na agricultura familiar. Galera, muita atenção. Esse slide aqui é de grande possibilidade de ser cobrado em prova esse cara aqui. Grande possibilidade de ser cobrado em prova esse cara aqui. O examinador, ele vai pegar essas coisas aqui que aparentemente não tem nada a ver com crédito rural. Por exemplo, ó, propiciar pelo crédito fundiário a aquisição de regularização de terras pelos pequenos produtores, poceiros e arrendatários e trabalhadores rurais. Está vendo esse cara aqui? Aparentemente, esse cara aqui não tem alguma coisa a ver com crédito rural, mas tem, porque tudo é campo. O crédito rural, o cara, a primeira coisa que o aluno que nunca estudou esse conteúdo, ele vai pensar no quê? Ele vai pensar o quê? Em plantações, setor agrícola, plantar soja, não é isso? Plantar milho e assim por diante, mas não. Você pode perceber que o objetivo do crédito rural era muito maior do que nós pensávamos antes de assistir essa aula. Tem que saber. O cara pode colocar uma questão assim para vocês, gente. Aqui é o método pragmático. Qual dos objetivos abaixo não se identifica como do crédito rural? E ele vem e prejudica um desses itens aqui. Que atividades podem ser financiadas pelo crédito rural? Cara, pelo amor de Deus, olha que coisa importante. O examinador pode querer saber, sim, quais são as atividades destinadas que podem ser financiadas pelo crédito rural. Primeiro, custeio das despesas normais de cada ciclo produtivo. Investimento em bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos. E, finalmente, comercialização da produção da classificação. Então, tá aqui. Quais atividades podem ser financiadas pelo crédito rural? 1, 2, 3. Custeio das operações normais de cada ciclo produtivo, ou seja, de cada safra. Investimento de bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por vários bens. O que se enquadra nesse item 2? Professor, eu quero comprar um equipamento. O equipamento se enquadra em investimento. Por quê? Porque esse equipamento, ora financiado pelo crédito rural, ele vai se estender, olha só, por vários ciclos produtivos. Custeio das despesas normais de cada ciclo, ou seja, de cada safra. E, finalmente, a comercialização da produção pode ser financiada pelo crédito rural. Então está aqui para vocês, bem distintos, isso aqui. Como se classifica o custeio? Como se classifica o custeio? Professor, o custeio é esse cara aqui. Então, o custeio se classifica em custeio agrícola, ok, agricultura, custeio agropecuário, custeio de beneficiamento ou de industrialização.
Tá bem. Então, esse custeio aqui da safra pode ser o custeio agrícola, custeio pecuária, né? E o custeio de beneficiamento ou industrialização. Certo? Ok, legal. Pronto, olha, assim que você vai estudando, vai ficando competitivo. Vocês assistam essa aula com bastante tranquilidade e depois vocês vão ter que navegar lá no site do Banco Central e navegar também lá no site do Banco do Brasil. A que pode se destinar o crédito do custeio? Então, olha só. Então, agora, o Banco Central vem especificar no que pode ser gasto o custeio. Nós vimos no slide anterior, aqui galera, ó, nós vimos aqui no slide anterior, que nós temos aqui, ó, presta atenção. Aqui, custeio, nós temos aqui custeio, investimento e comercialização. O custeio pode ser 3, né? O custeio pode ser 3. Pode ser custeio agrícola, custeio pecuário e o custeio de beneficiamento ou industrialização da safra. Agora, quais são as despesas normais que podem ser apropriadas como custeio? Professor, eu posso comprar um trator e esse trator ser classificado como custeio? Não, não pode. O trator vai entrar no item 2 do slide anterior, que é investimento, porque o custeio é para cada ciclo produtivo, para cada safra. Já no investimento, esse é um recurso que são para vários ciclos produtivos. Professor, não acredito, professor, que facilidade agora. Eu estou sentindo que eu estou ficando competitivo. Glória a Deus, isso aí, cara. Vamos lá. Despesas normais, como? Do ciclo produtivo. Do ciclo produtivo de lavouras periódicas, das entre-safra de lavouras permanentes, ou a extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivados, incluindo o beneficiamento primário da produção obtida a seu armazenamento no imóvel rural ou em cooperativa. Está aí, no ciclo produtivo. Está aqui, são despesas classificadas como normais. O que mais? Da exploração agropecuária, porque nós vimos no slide anterior que esse cara custeio é dividido em 3. Primeiro, custeio agrícola. Segundo, custeio pecuário. E o terceiro, custeio de beneficiamento ou industrialização. Então, nós vamos ter que ter aqui 3 pontinhos. E o terceiro, beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários. Então, está aqui o detalhamento do crédito rural no tocante o quê? No tocante ao custeio. Terceiro, beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários. Cara, eu vou bater barril para vocês. Esse material aqui é um material bastante competitivo. O examinador vai pensar como professor, você pode ter certeza disso. E desse material aqui, gente, dessa fonte, ele pode retirar inúmeras questões de concurso. Quem pode se utilizar do crédito rural? Ou seja, quem pode? Quando a gente fala quem pode, estamos referindo o quê? As pessoas. Professor, é muito importante ir para uma prova do concurso, quem que é o legitimado para utilizar essa linha de crédito rural? Sim, é importante. Quais são as pessoas? Primeiro, claro, o produtor rural. Só que você tem que saber que o produtor rural, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Professor, acabou, é só esse cara. Não, não é só esse cara. Então, olha só, quem pode
Quem que é objeto, quem pode se utilizar do crédito rural? Primeiro, produtor rural, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Cooperativa de produtores rurais. E, finalmente, nós temos quem? Pessoa física, pessoa jurídica, que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades. Então, vamos lá. Objeto das pessoas legitimadas que podem utilizar o crédito rural. 3. O produtor rural, sendo esse cara pessoa física ou jurídica. Se é produtor, você tem o quê? A sua cooperativa. E, finalmente, pessoa física ou jurídica que, não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades. Aqui vem a pegadinha. A. Pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas. B. Pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial em embriões. C. Prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para proteção do solo. 4. Prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais. E, finalmente, a exploração de pesca e aquicultura com fins comerciais. Faltou um cara aqui. Medição de lavouras, atividades florestais. Então está aqui para vocês. Então, pronto, aqui olha só como o negócio não é, ele vai se complicando, ele vai ficando mais complexo. Preste atenção que eu estou falando para vocês. Estou falando o seguinte para vocês. Quais são as pessoas legitimadas que podem usufruir dessa linha de crédito chamada crédito rural? 3 pessoas. Produtor rural, físico ou jurídico, ok. As suas cooperativas de crédito rural, as cooperativas rurais, perdão, tem nada de crédito. E, finalmente, nós temos quem? Pessoa física. Só que essa pessoa física não é produtor rural. Só que essa pessoa física tem atividades específicas, que se enquadram em uma dessas alternativas. A, B, C, D, E, F, G. Cara, que questão top de concurso. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Lá no nosso simulado, que vai ser esse domingo, outro domingo, o terceiro simulado, nós iremos fazer desse cara aqui. Alto nível. E você pode ter certeza, galera, que as questões do nosso simulado são mais difíceis que da prova. Se vocês forem bem na prova no nosso simulado, vocês vão gabaritar, vocês vão sair muito bem, vão ficar muito competitivos na prova de concurso. Contratação e assistência técnica é obrigatória? Aqui. A pergunta está fazendo o quê? Quer saber se é obrigatória o quê? A tal da contratação de assistência técnica. Ou seja, professor, eu quero usufruir as linhas de crédito do crédito rural, professor. Eu tenho que ter uma assistência técnica obrigatória? Aí vocês vão ter que responder na prova. Claro, né, que tem que responder. Só que a resposta nós temos que buscar em algum fundamento legal. E o fundamento que nós iremos buscar é do cara que manda nisso, que é o Banco Central. Cabe ao produtor decidir sobre a necessidade de assistência técnica para a elaboração do projeto de orientação, salvo quando considerados indispensáveis pelo financiador ou quando exigidos em operações de recursos controlados. Primeira coisa importante que você tem que saber: quando o recurso destinado para o crédito rural, atenção, vamos lá, ó, nota no caderno aí, crédito rural. O crédito rural, você tem 2 tipos de recursos. Recursos controlados e recursos não controlados. Professor, controlados por quem?
controlados pelo governo. Então, quando o crédito rural for da categoria controlado, tá certo? E o financiador, olha só, o financiador, quem está concedendo o crédito rural, ele falar o seguinte, que nessa operação específica, há necessidade do quê? De assistência técnica. Nesse caso, é obrigatório por parte do produtor, da cooperativa ou da pessoa física, se enquadra em um daqueles itens, a contratação de assistência técnica. Professor, o que significa essa assistência técnica? É mais conhecido como, vou anotar aqui para vocês, ó, como tal de consultoria. Professor, papo reto, o pessoal usa muito isso? Claro que usa, cara, porque eu quero prestar dinheiro pro cara da roça, meu. Nada, sem preconceito, sem nada, mas o pessoal lá não é o objeto deles fazer essa burocracia. O objeto dele é tratar com a terra. É a natureza dele, o que tem toda a expertise, o conhecimento. Graças a Deus, né, que produz nossos alimentos, não tem esse conhecimento técnico específico. Então, o que acontece, galera? Acontece o seguinte, que ele vai fazer, ele vai precisar do quê? De auxílio técnico especializado. E tem muitas operações de crédito, gente, onde o financiador exige a contratação de assistência técnica. Ó, salvo. Esse salvo aqui é importante. Agora, quer ver uma pergunta top em concurso? O cara vai falar que o banco obrigou, tá certo? Obrigou o produtor a fazer assistência técnica, só que o recurso utilizado pelo banco para fazer essa operação de crédito é um recurso não controlado. Você vai marcar falso. Por quê? Porque somente os controlados, que a instituição financeira pode exigir assistência técnica. E quando o financiador, o banco, achar que a assistência técnica naquela operação seja indispensáveis para a contratação do crédito. Aí o cara é obrigado a fazer a consultoria técnica. Pronto, galera, aí, que 10, ó. Maravilha! Muito bom esse cara aqui. Vamos continuar, que essa aula aqui é muito interessante, né? Quais são as exigências essenciais para a concessão de crédito rural? Tá aí. Quais são as exigências, ou seja, quais são os requisitos necessários para qualquer uma daquelas pessoas legitimadas a utilizar essa linha de crédito? Que são quem? Produtor rural, física ou jurídica, cooperativa ou pessoa física enquadrada de A a G naquela linha. Pronto aí. Cara, estudar, você se perguntando, estudar, você tentando integrar o conteúdo, estudar sempre tentando buscar o conteúdo que você já estudou, é muito importante. Muito importante. Primeira coisa, o cara tem que ter o nome limpo, cara. Como é que chama ter o nome limpo? Idoneidade do tomador. Apresentação do orçamento, plano ou projeto, exceto em operações de desconto de nota promissória rural ou de duplicata rural, para decorar. Oportunidade, suficiência e adequação de recursos. Observância de cronograma de utilização e de reembolso. Reembolso é quando o banco vai repassar o recurso. Fiscalização pelo financiador. Quem financia tem que fiscalizar a aplicação do recurso. Liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais ou organizações cooperativas. Observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico e do zoneamento ecológico econômico ZEE, ou seja, meio ambiente. Então tá aqui, são as exigências essenciais. Cara, olha aqui, ó, conteúdo. Rapaz, assim que cai na prova, cara. A prova não vai ser tão simples, pode ter certeza. É necessária a apresentação de garantias para obtenção do financiamento rural? Como é feita a escolha dessas garantias? São duas coisas. O que é garantia, cara? Ó, professor, aqui está o banco, ó. Aqui está o banco, tá certo? O banco. E aqui está você.
Você está precisando de dinheiro? O banco tem dinheiro? O banco te empresta esse dinheiro, só que você tem que calcionar essa operação. Você tem que ter o quê? Você tem que ter o quê? Uma garantia. Uma garantia. Tá aí. Garantia. Papo reto. Comigo. Não olha no material, só comigo. Vou ler de novo. Papo reto, eu quero ver. É necessária a apresentação de garantias para a obtenção do financiamento rural? Papo reto, para concentrar. Você está precisando de 100 mil. Você não tem 100 mil. O banco tem 100 mil. O banco fala assim, eu te empresto 100 mil. Só que eu quero uma garantia de pagamento. Eu quero que você me forneça uma garantia. Eu quero que você me forneça uma garantia, por exemplo, de 200 mil. Para calcionar isso. Então, gente, você tem que responder assim, sim ou não? Sim. Cara, você está tratando com o banco, cara. Com o banco, meu. Você está tratando com o banco. Banco. E no banco não tem jeito. Todas as operações têm que ter garantia para diminuir o risco. Por quê? Porque você emprestou 100 pau para esse cara te dá o calote e não devolve. Você tem que ter o quê? Um plano B. O plano B é a garantia. Então vamos lá, juízo de valor, mapa mental. Atenção, aqui é banco, cara. É necessária a apresentação de garantias para a obtenção de financiamento rural? Sim! Não só o rural, mas a grande maioria de todas as operações. Eu acho que se não for todas as operações bancárias necessitam de quê? De garantia bancária. Isso aqui é a lógica. É a lógica do mercado financeiro. É a lógica dos bancos, né? Sim! As garantias são livremente acertadas entre o financiado e o financiador, que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo de crédito e pode se constituir. Ou seja, agora eu vou colocar para você, mandar para vocês aí quais são os tipos de garantias que podem ser utilizadas no crédito rural. Antes, eu vou mandar uma antecipada para vocês. Nós temos uma aula lá na frente, já está preparada, inclusive, chamado Garantias Bancárias. Nessa aula de garantias bancárias, nós vamos detalhar essas garantias aqui. Primeira garantia, penhor, agrícola, pecuário, mercantil, florestal ou cedular. Você vai penhorar alguma coisa. Eu vou penhorar a safra. Vou penhorar o boi, o gado, né? Então, penhor pode ser utilizado como garantia, não é isso? Como é que é feita, olha outra pergunta aqui que eu não respondi, como que é feita a escolha dessas garantias? As garantias são livremente acertadas entre o financiado e o financiador, que deve ajustá-las de acordo com a natureza. E o prazo de crédito pode se constituir de exemplos de garantias. Primeiro, penhor. Segundo, alienação fiduciária. Eu quero 100 mil, mas eu vou colocar como garantia, vou fazer uma alienação fiduciária. Eu vou alienar minha fazenda que custa 3 milhões de reais. A garantia, alienação fiduciária. E o banco gosta disso. O banco gosta de pegar garantias com valor muito maior do que a operação para não levar o tal do calote. Hipoteca comum ou cedular, aval ou fiança são pessoais, seguro rural ou amparo ao programa de garantia da atividade agropecuária Proagro. Esse Proagro aqui já é uma destinação de linha de crédito específica. Proteção do preço futuro da commodity agropecuária, inclusive por meio de penhor de direitos contratual ou cedular, são coisas bem específicas. Outras que o Conselho Monetário Nacional admitir. Então, aqui são algumas hipóteses de tipos de garantias que tem que utilizar para calcionar essa operação do crédito rural. Tá aí. Professor, eu pensei que o crédito rural era mais fácil. Eu não acho, não. Tá? Eu sei, agora com certeza o crédito rural é uma das opções aí, é uma do crédito mais barato que tem de juros. Tá? E bastante específico. Bora, vamos lá.
A que tipo de despesa está sujeito o crédito rural? A que tipo de despesas está sujeito? Ou seja, o que eu posso financiar de despesas com o financiamento do crédito rural? Primeiro, remuneração financeira, imposto, remuneração financeira. Remuneração financeira, cara, deixa eu explicar esse cara aqui para você, meu. Deixa eu explicar esse cara aqui para você. Isso aqui é o seguinte. Aqui está o crédito rural. Aqui está o crédito rural. Ok? Aqui é o banco. Você quer pegar 100 mil? Não é isso? Dentro desses 100 mil, o que o banco pode acrescentar? Primeiro, juros. Segundo, impostos, no caso, IOF. Terceiro, seguros. E assim por diante. Isso que está falando aqui. A que tipo de despesas está sujeito o crédito rural? Esse 100 mil aqui é chamado de principal. Principal é o valor que você emprestou. Toda essa lista aqui é chamado de acessório. Então tá aqui. Bacana, 10. Agora ele vai falar para vocês o que está sujeito. Primeiro, remuneração financeira. Professor, remuneração financeira não está aqui. Tá ou não tá? Tô perguntando. E aí? A remuneração financeira nada mais é do que o tal do juros. Prof, papo reto. Por que o cara não colocou lá juros? Vou mandar uma real para vocês, cara. Ele quis inovar, né? Ele não quis deixar tão pagar juros, né? Pô, que é o seguinte, cara. O cara está financiando nossa safra agrícola, não é isso? Que é a principal fonte de renda do Brasil hoje é a agricultura. E vai cobrar juros, sim, mas o juro é baixinho, você vai ver por quê. Segundo, IOF. Aquele foi claro, né? Terceiro, custo da prestação do serviço, que esse cara aqui é chamado de taxa administrativa. Então, dentro da parcela, você paga o principal, você paga o juros, você paga o IOF, você paga a taxa administrativa. As previstas no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO, é uma coisa bem específica. Professor, tem que estudar o PROAGRO, esquece, não precisa não, sai fora. Sanções pecuniárias. Professor, o cara não cumpriu, não pagou, professor. O cara não pagou a parcela no dia, então ele vai pagar a tal de multa. Não é isso? Correção, etc. Multa é o quê? É uma sanção pecuniária. Prêmio de seguro rural, seguro. Prêmios de contratados em contratos de opção de venda do mesmo produto agropecuário, objeto de financiamento, de custeio ou comercialização em bolsas de mercadoria, futuros nacionais e taxas de emolumentos referentes a essas operações de contratos de opção. E, finalmente, nenhuma outra despesa pode ser exigida do mutuário, salvo o exato valor de gastos efetuados à sua conta pela instituição financeira ou decorrentes às expressas disposições legais. Então, aqui é muito importante. Então, o que pode cobrar o banco ou financiador dentro do crédito rural? Isso você tem que saber, cara. Então, está aqui as hipóteses, cara. Papo reto. 1, os juros. 2, o IOF. 3, taxa de administração. 4, específico, PROAGRO. 5, sanções pecuniárias, que é a multa administrativa. 6, seguros. Os 7 aqui são seguros específicos especiais, que dificilmente caem na prova. Fora isso, nenhuma outra despesa
pode ser exigida do mutuário quem emprestou, não é mortuário, é mutuário, hein? Salvo o exato valor pago gasto a sua conta dos fins legais. Está aí para vocês. Professor, eu estou estudando, eu estou vendo, estou conseguindo visualizar que isso pode ser objeto de questão de prova. Claro que pode. Eu vou bater uma real para vocês, nenhum curso preparatório presencial, nem online, faz um curso desse nível de detalhamento. Aqui é na veia. Aqui é preocupação pedagógica com o aluno, cara, é para gabaritar. O professor, eu vou cancelar todos os meus compromissos dia 13 de janeiro, vou ficar prontidão para vocês no Facebook. Não manda e-mail, vou ficar no Facebook, tá, ó, respondendo e-mail. Bacana, galera? Ah, faltou uma coisa aqui. O crédito rural, existe uma prerrogativa de isenção específica de quem contrata. E essa prerrogativa de isenção do IOF está previsto no decreto 6.306 de 2007, tá? Essa aqui, na verdade, não é isenção, é alíquota zero. Alíquota zero é outra coisa, ó. Alíquota zero. Professor, eu tenho que ler esse cara? Não, esquece. Você tem que saber só que algumas operações com crédito rural, o IOF vai ser alíquota zero. E essas alternativas e essas situações onde o IOF será alíquota zero, está nesse decreto aqui, 6.306. E você não precisa ler, ali, ó, nas condições do artigo 8º, parágrafo 1º. No máximo, é você ler aqui, olha só, o artigo 8º e parágrafo 1º, tá certo? E eu vou mandar uma real para vocês. Tá? Não vou dar bolsa para vocês. Não vou dar bolsa para vocês, mas eu quero o seguinte, galera. Eu quero o seguinte. Vão lá, faça uma pesquisa no final da aula. Quais são as hipóteses previstas de isenção, na isenção de alíquota zero? Se cair na prova, isenção está errado, porque a alíquota zero, isenção, são institutos de direito tributários diferentes, que são situações diferentes, tá certo? Diferentes. Eu quero que vocês vão lá, pesquisem para a gente quais são as hipóteses de isenção do IOF nas operações do crédito rural previstas no decreto 6.307 de 2007. Vai lá, manda para o meu e-mail, cara. Encare isso como um exercício, um complemento nos seus estudos. Tá certo? Vai lá, faz isso. Que você vai, apesar que eu acho que isso não pode cair em concurso, não é que não pode, dificilmente a possibilidade baixa de cair em concurso, mas é importante para você ter uma visão geral. Eu sei quais são as hipóteses, tá? Eu quero saber agora, mas eu sei e foi muito importante para mim saber dessas hipóteses, porque deu uma visão geral sobre a política de incentivo do governo federal, né, no crédito rural. Ou seja, o governo incentiva, disponibiliza linha de crédito, quer que o cara gaste esse dinheiro para fomentar a economia. Como se classificam os recursos do crédito rural? Professor, você já mandou isso lá atrás? Eu já mandei isso lá atrás. Já mandei. Eu falei para lá, lembra lá da assistência técnica? Lembra? O que se lembra da assistência técnica? Vamos ver. Ó, faz uns 10 minutos que eu falei sobre isso. Professor, o senhor falou o seguinte, que a assistência técnica não é obrigatória. Não é obrigatória. Mas o financiador pode obrigar a ter assistência técnica em algumas situações específicas na qual ele julga que sejam indispensáveis. Só que somente sobre o crédito controlado. Então nós vamos ter aqui 3 hipóteses de créditos controlados. Esse crédito controlado é um crédito controlado por quem? Pelo governo. Pelo governo. Vai ser um crédito controlado pelo governo. E o não controlado? Você já matou. É aquele que não é controlado pelo governo. Então o governo classifica o crédito que ele coloca à disposição, controlado como? Primeiro, recursos obrigatórios, decorrente da exigibilidade do depósito à vista. Professor, eu não entendi esse cara. Depósito à vista vai estar sujeito ao quê? O recolhimento compulsório. Um percentual desse recolhimento compulsório é destinado ao financiamento do crédito rural.
Olha que pergunta fantástica! Uma pergunta que existe do aluno Política Monetária, Banco Central e Crédito Rural. Então, a primeira fonte de recurso controlado que é do governo é o quê? Recursos obrigatórios. O que é o recurso obrigatório? Aqueles decorrentes da exigibilidade de depósito à vista. Oriundos do Tesouro Nacional, o próprio governo, o governo pode estar financiando, o que mais acontece na letra B, e a subvencionados pela União, sobre a forma de equalização de encargos, diferença de encargos financeiros entre os custos da captação da instituição financeira e os praticados nas operações de financiamento rural pago pelo Tesouro Nacional. Ou seja, e tem mais um cara aqui, que é oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios. Então, na verdade não, tudo aqui é verdadeiro, você tem que saber o seguinte: recursos controlados, A, B, C e D. A, B, C e D. Pronto. Controlado por quê? Porque vem do governo, direta ou indiretamente, ou sob algum incentivo, que é no caso aqui do letra D. E tem que saber que tem recurso controlado, tem um cara que é chamado também de não controlado. O não controlado é tudo aquilo que não tem a mão salvadora, a mão do governo. Professor, o Banco Itaú quer por conta e risco emprestar dinheiro para o agricultor. Pode? Claro que pode. Vai ser um recurso controlado ou não controlado? Quero saber. Isso vai ser um recurso controlado. Não, perdão, não controlado. Quais são os limites de financiamento? Limites. Eu quero saber quanto, professor, eu posso pegar de dinheiro. Não é dólar, professor, é real. Pronto, coloquei o rezinho. Recursos controlados do crédito de custeio. Custeio é uma categoria. Você sabe que nós temos custeio, aquele da safra, nós temos investimentos, temos o terceiro do setor lá industrial, não é isso? Os 3 itens lá de trás, lá atrás a gente viu isso. Você quer saber o valor do crédito rural? Hoje nós vamos ter 4 valores aqui. 4. Quais são? Os limites. O montante de crédito de custeio para cada tomador, não acumulativo, uma única vez, em cada safra ou em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural, está sujeito aos seguintes limites. Letra A. 600 mil reais, crédito, custeio, 600 mil reais, para algodão, frutas ou milho, ou para lavouras irrigadas de arroz, feijão, mandioca, soja, sorgo ou trigo. 450 mil reais para amendoim ou café, ou para lavouras não irrigadas de arroz, feijão, mandioca, soja, sorgo ou trigo, sendo que para o café considera-se neste limite os valores financiados tomados pelo mutuário na mesma safra com recursos do Funcafé destinados a tratos culturais e colheita. 250 mil reais para cana-de-açúcar, pecuária bovina, bubalina, leiteira ou de corte, e para avicultura ou sinicultura exploradas em sistemas que não ou de parceria, e 170 mil reais destinado a outras operações de custeio agrícola ou agropecuário. Então está aí, din-din para custeio, 600, 450, 250, 70. Professor, eu tenho que decorar esse cara? Não, cara, eu acho que seria muita maldade do examinador pegar aqui, trocar aqui a palavrinha, tirar feijão aqui, colocar, tirou feijão aqui, colocou minhoca, por exemplo, pronto, está errado, não é isso? Mas aqui você tem que ter uma noção geral. Agora aqui é para preparar, cara, pode ter certeza. Isso aqui é aula pragmática para você acertar a questão de concurso. Provavelmente na prova do Banco do Brasil deve ter uma questão, crédito agrícola. Então é estudar esse cara aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Recursos, empréstimos controlados pelo governo federal, EGF. São 600 mil para algodão, uva ou milho, 450 mil para amendoim, arroz, café, feijão, mandioca, soja, sorgo ou trigo, 250 mil para leite, 70 mil destinado a outras operações. Então,
Empréstimo do governo federal é outra categoria de financiamento. Então, você percebe que os valores não mudam. É 600, 450, 250 e 170 mil. E os não controlados, que não é recurso do governo, é o quê? É livre. Cada um vai pactuar de acordo com o seu interesse. Quais são as taxas efetivas de juros à origem de recursos aplicados? Professor, eu vi um cara aqui que me chamou a atenção. Taxas efetivas. Taxas efetivas é lá da matemática financeira. A professora vai explicar para você essa taxa efetiva com bastante desenvoltura, tá? Professor, por que você sabe isso? Porque o professor, papo reto, cara. Eu já estudei muito para concurso, todos os dias eu estudo, para preparar a aula você tem que estudar. Eu sempre procuro internalizar, porque o conhecimento, as pessoas clamam por conhecimento. O conhecimento vai o que? Vai se interagindo entre si. Você vai ficando cada vez mais na ânsia de querer mais conhecimento. E professor, então, eu falo uma coisa para vocês que eu conheço um pouco de quase todas as matérias. De concurso, tá? Por exemplo, para cá é francês, eu sei só um pouquinho, né? Alemão, nada. Mas para matéria de concurso, a gente sempre sabe um pouquinho de cada matéria. Vamos lá. Opa, recursos obrigatórios, 6,75 ao ano. Professor, vamos lá. 6,75 ao ano. E aí, é muito ou é pouco? Você tem que analisar o seguinte. Hoje, qual que é a nossa taxa básica de juros da economia? É a taxa Selic. Hoje, a taxa Selic está cobrando 7,25%. Não é que está cobrando, está remunerando. Pô, você pega aqui, isso aqui é super. Só que a taxa Selic é para aplicação. Tá certo? Então o cara está pagando isso, né? Agora, para empréstimo, cara, é mais de 15% ao ano. 6,75 é o quê? É uma excelente taxa. Com recursos obrigatórios, a remuneração é de 6,75%, taxa efetiva, não taxa nominal, ao ano. Agora, qual que é a exceção? A exceção é para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tá certo? Vem em módulo específico, o PRONAF. Salvo engano, o PRONAF, 2% ao ano. Só que o PRONAF é para o pequeno e o micro agricultor. Então são valores também bem menores do que aquele outro, tá? Agora o cara na prova, ele pode muito bem querer falar para vocês que o PRONAF está sujeito a 6,75% de juros ao ano. Está errado. Os recursos das operações de crédito a serem fixadas por ocasião da divulgação da respectiva linha de crédito. Então, o banco sempre lança uma linha específica. Recursos equalizados pelo Tesouro Nacional, aplicados com a subvenção da União e sob a forma de equalização dos encargos, de acordo com o que for definido pelo Conselho Monetário Nacional. Então, isso aqui são coisas bastante específicas aqui, esse item aqui. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional pode editar uma resolução através do Banco do Central, fazendo o quê? Uma subsidiar, equalizar aí recursos baixíssimos para a agricultura. E recursos não controlados. Recursos não controlados, a taxa de juros vai ser o quê? Do banco que vai emprestar para o cara que vai, o banco que vai financiar e o financiado. Os dois vão acumular acordo aí livremente entre as partes. Como obter financiamentos ao amparo dos programas com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional junto ao BNDES. BNDES é um banco? Claro que é um banco, ainda tem cara aí que fala que esse cara não é banco, meu. Oh, porque o pessoal não tem uma noção, cara. Como é que tem uma noção? Não tem uma base do direito administrativo que rege as relações jurídicas do Estado. Aí ele fica no oba-oba e dá isso. O BNDES, claro que é um banco, ó, está escrito aqui, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES.
e esse BNDES. Então, como é que você vai buscar dinheiro do BNDES? É muito simples, para os agentes financeiros credenciados. Então, o BNDES, olha lá, vai ter vários agentes financeiros, o principal deles é o Banco do Brasil, Caixa Econômica é outro agente financeiro, Itaú, todos os demais bancos, né? Então, embora não necessariamente há recurso do crédito rural, que é bem específico. Inclusive, crédito rural, tá? O BASA é um grande financiador também do crédito rural. Crédito rural, cara, normalmente só cai em dois concursos, os concursos do BASA e do Banco do Brasil, tá certo? E pode cair também do BNDES, porque o BNDES ele repassa recursos nesse sentido. Como pode ser liberado o crédito rural? Simples. De uma só vez, porque normalmente isso não acontece, ou em parcelas. Uma só vez acontece muito, gente. Uma só vez quando é investimento. O cara comprou um tratorzão lá, 200 pau. Ele vai lá e uma só vez. Ou em parcelas, ou em dinheiro, ou em conta de depósito, de acordo com as necessidades do empreendimento, devendo sua utilização obedecer ao cronograma de aquisições de serviços. Como deve ser pago o crédito rural? Como? De uma só vez ou em parcelas. Segundo os ciclos de explorações financiadas, o prazo, agora o que se paga? Você emprestou dinheiro, você tem que devolver o dinheiro. Se você devolver o dinheiro, você pode pagar só de uma só vez ou em parcelas, né? A instituição financeira é obrigada a fiscalizar a aplicação do valor financiado? Estou mandando para você essa pergunta. A instituição financeira é obrigada a fiscalizar a aplicação do recurso? Professor, como assim? O cara comprou, cara. Isso aconteceu muito aqui no Mato Grosso. O cara foi lá no Banco do Brasil, pegou lá dinheiro para a agricultura, esse jurinho baixíssimo, né? A taxa Selic antes era muito maior, e essa taxa de financiamento era maior, mas não era tão grande como é hoje, 6,75. Pegou dinheiro com custo baixíssimo, tinha que aplicar lá na agricultura, lá na lavoura, na fazenda, no campo, e comprou carro zero para todo mundo, foi para Disneylândia com a família. Ou seja, o banco emprestou esse dinheiro para aplicar lá na safra do cara. O cara estava precisando trocar os carros da família e fazer uma viagemzinha, e tirou esse dinheiro e foi para a viagemzinha. Ele não usou destinação oposta do recurso. Então, para lá, olha a pergunta importante. A instituição financeira é obrigada a fiscalizar a aplicação do valor financiado? Professor, sim! Claro que sim! Porque normalmente, cara, esse dinheiro aqui, o maior recurso para o crédito rural é o dinheiro público. A instituição financeira deve obrigatoriamente fiscalizar, nunca tenha dúvida disso, sendo-lhe facultada a realização de fiscalização por amostragem de créditos até R$ 170 mil. Essa amostragem consiste na obrigatoriedade de fiscalizar diretamente pelo menos 10% dos créditos deferidos em cada agência nos últimos 12 meses. O cara tem que ir lá, cara, certificar se o cara colocou o dinheiro realmente lá, que há muita sacanagem nisso aí, gente. Infelizmente tem isso aí, tem, tá? Depois o agricultor chega lá e fala assim, não querendo, né? Eu acho que a agricultura é muito importante. Governo, não estou conseguindo pagar. Eu quero securitização. Quando deve ser realizada a fiscalização do crédito rural? Deve ser efetuada nos seguintes momentos. Crédito de custeio agrícola, antes da época prevista para a colheita. É lógico, né? Antes da época da colheita, que depois não vai ter nada. Empréstimo do governo federal, EGF, no curso da operação. Crédito de custeio pecuário, pelo menos uma vez no curso da operação, em época que seja possível verificar sua correta aplicação. Crédito de investimento para construções, reformas ou ampliações de benfeitorias até a conclusão do cronograma de execução previsto no projeto. Demais financiamentos até 60 dias após a utilização
a cada utilização para comprovar a realização das obras, serviços e aquisições. Cabe ao fiscal verificar a correta aplicação dos recursos orçamentários, o desenvolvimento das atividades financiadas e da situação das garantias, se houver. Finalizando, como são os instrumentos utilizados para a formalização do crédito rural? De acordo com o Decreto-Lei 167, de 14 de fevereiro de 67, a formulação do crédito rural pode ser realizada por meio dos seguintes títulos: Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, Nota de Crédito Rural. Faculta-se a formalização do crédito rural por meio do contrato. Então, olha só, qual que é o meio? O meio, ó, pode ser seguintes títulos. Cara, aqui é o seguinte, vamos lá. Atenção! O examinador pode querer cobrar um pouco de mercado financeiro. Quais são os títulos específicos na operação do crédito rural? Aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Professor, eu não sei o que é esse tal aqui. Esse cara. Decora o nome dele, meu filho. O cara não vai aprofundar aqui. Você não está fazendo concurso, cara, para ser certificado na Comissão de Valores Imobiliários. E vou mandar uma real para vocês. Em 2013, o professor vai ser certificado. Vou fazer as provas, vou ter essa certificação. Agora, professor, você vai operar? Não, não vou operar no mercado. Não é minha característica, né? Eu acho isso uma coisa... Não gosto muito. Não sei, eu não tenho, me identifico muito com isso. Aqui comigo. Agora, faculta-se a formalização do crédito por meio de contrato, no caso de peculiaridades insuscetíveis à adequação dos títulos. Ok. Tá, aqui está, por exemplo, a cédula de crédito bancário, CBB, nós temos, ok, isso aqui não é importante. Agora, eu quero passar para vocês, para finalizar aqui, 3 títulos de crédito rural. 3 títulos de crédito em geral que podem ser e são utilizados nas operações de crédito rural. Primeiro título. Professor, o primeiro título está aqui, ó, nota promissória rural. Vamos ver o que são esses títulos? Esses caras aqui. O que são? São promessas de pagamento sem ou com garantia real, cedularmente constituída, uma cédula, um papel. Isto é, no próprio título, dispensado documento à parte. A garantia pode ser ofertada pelo próprio financiado ou por um terceiro. Embora seja considerada um título civil, é evidente sua comercialidade ser sujeita-se à disciplina do direito cambiário. Primeiro título, nota promissória rural. Então, o que é o nota promissória rural? Aqui está você. Você está precisando de dinheiro para você lá na sua horta, não é isso? Aqui está o banco. Tá? Aqui está o banco. Lá no banco, você vai assinar uma nota promissória rural. Ou seja, você tem um compromisso de resgatar esse título. Assinou, você recebe o dinheiro que você precisa, tá certo? Você está precisando. Só que o banco pode pegar esse seu título e comercializar esse título no mercado. O mercado, ele vende esse título para terceiros. Pronto. Tá aí. Você paga ao banco. O banco, ele vai comercializar esse título no mercado com essa promessa de pagamento. Tá certo? É um título de crédito utilizado nas vendas a prazo. Essa operação é a prazo. Olha aí, a prazo.
De bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuada diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, nos recebimentos pelas cooperativas de produtos de maneira da mesma natureza entregues pelos seus cooperados, e nas entregas de bens de produção ou de consumo feitas pelas cooperativas aos associados. O devedor é geralmente pessoa física. Claro, o cara está aqui, o cara é pessoa física, ele assinou o documento lá. O que é duplicata rural? Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, poderá ser utilizada também como título de crédito a duplicata rural, emitida a duplicata rural pelo vendedor. Este ficará obrigado a entregá-la ou a remetê-la ao comprador, que a devolverá depois de assiná-la. O devedor é geralmente pessoa física. E finalmente, o cara aqui, opa, ok. Vamos falar um pouquinho de garantias. Segundo a natureza das garantias, como devem ser utilizados os títulos de crédito rural? Com garantia real. Penhor, não é isso? Garantia real, que você dá o quê? Alguma coisa real. Garantia real. Então, garantia real. Penhor. O penhor é chamado de cédula rural pignoratícia. Hipoteca. Cédula rural hipotecária. Penhor e hipoteca. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Galera, eu sei que está tendo muita confusão nesse momento na cabeça de vocês sobre esse negócio de garantia. Mas sabe por quê? Porque vocês ainda não assistiram a aula de garantia. Quando vocês assistirem a aula de garantia, eu não gravei ainda. Eu vou gravar essa semana ainda. Vocês vão voltar nesse momento aqui e vocês vão entender esse cara. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Não, vocês voltam aqui que é melhor. Sem garantia, penhor e aval. Que é nota de crédito rural. Está aqui. Pronto? Está aqui, ó. Penhor, cédula rural pignoratícia. Hipoteca, cédula rural hipotecária. Penhor e hipoteca, cédula rural pignoratícia e hipotecária. Professor, eu quero hipotecar minha casa para o crédito. Então vai ter uma cédula rural hipotecária. Quando o título de crédito rural adquire eficácia contra terceiros. O que é isso, eficácia? O cara vai lá e vai ser o tal do avalista. Apesar da cédula rural valer entre as partes, desde a emissão, ela só adquire eficácia contra terceiros depois de registrada em cartório de registro de imóveis competente. O cara vai ser avalista. Para ser avalista, há necessidade que ele tenha o que aqui? Ir lá no cartório e registrar. Pronto! Eu fui um detalhe demais até, cara. Pode ter certeza, cara, que você está competitivo. Só está faltando uma coisa agora. Você vai fazer concurso para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior operador do crédito rural no Brasil. Com certeza, provavelmente, é um potencial enorme de ser cobrado na prova. Então vocês vão ter que ir lá. Olha aqui, no Banco do Brasil Empresarial, agronegócio, serviços do agronegócio, barbeiro, agro, bobeiro, covir, conveniada, garantia de preços agropecuários, cotações agropecuárias, olha, clima. Tá vendo, cara? Você vai ter que dar uma navegada aqui, que o examinador pode sim querer retirar uma questão de prova desse cara. Professor, qual que é o bendito link? Tá aqui. Qual que é o bendito link? Para finalizar a aula, eu quero passar para vocês. Entenda o crédito rural. Nessa página do Banco do Brasil, ele faz uma pequena síntese do crédito rural segundo a visão do Banco do Brasil. O examinador pode copiar esse cara aqui, cara. Pode copiar, com certeza. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos ler, fazer uma leitura para encerrar a aula. Entenda o crédito rural na visão do Banco do Brasil. Não pode ter preguiça. Ok? Eu sei que já passamos aí mais de 1 hora de aula, mas nós temos que ser resistentes e até o fim. Você, produtor rural, é o nosso parceiro especial. Pensando nisso, repassamos algumas informações sobre o crédito rural.
O produtor rural pode ser concedido crédito para suprir recursos financeiros de modo a viabilizar seus empreendimentos agropecuários. Podem solicitar crédito rural o produtor rural, pessoa física ou jurídica ou associação de produtores rurais, cooperativas de produtores rurais ou pessoa física ou jurídica que se dedica a atividades agropecuárias, aqueles 3 casos lá do Banco Central. Não podem ser beneficiados como crédito rural estrangeiros. Olha aqui que coisa interessante. Quem não está sujeito ao crédito rural não podem ser beneficiados como crédito rural estrangeiros residentes no exterior, sindicato rural ou parceiro, se o contrato de parceria restringir ao acesso de qualquer das partes ao financiamento. De novo, não podem ser beneficiados como o crédito rural estrangeiros residentes no exterior, sindicato rural ou parceiro, se o contrato de parceria restringir o acesso de qualquer das partes ao financiamento. O crédito rural financia o custeio da produção e da comercialização de produtos agropecuários. Estimula os investimentos rurais, incluindo o armazenamento, beneficiamento, industrialização dos produtos agrícolas, além de fortalecer o setor rural, incentiva a introdução de métodos racionais no sistema de produção. O Banco do Brasil aplica recursos controlados pelo governo federal, captados no mercado e nos recursos do Fundo do Amparo do Trabalhador, FAT. Dependendo das resoluções específicas, o banco poderá aplicar recursos captados no exterior. Os recursos controlados, respeitados os tetos estabelecidos pelo governo, quais são? 600, 450, 250 e 170 mil, podem ser tomados pelos produtores a taxa de juros inferiores às praticadas no mercado financeiro. Isso significa dizer que são taxas de juros menor do que a taxa Selic, como uma forma de incentivar a produção agropecuária no Brasil, no país. Para a agricultura familiar, esses encargos apresentam diferenciais que incluem rebates para os produtores que mantenham seus compromissos em dia junto ao programa institucional do governo. Descontos, que significa esses rebates. Os encargos financeiros dos recursos captados pelo banco no mercado devem ser servem como complemento da necessidade de financiamento não atendidas pelos recursos controlados. Para operações contratadas com recursos e operações oficiais de crédito destinados a investimentos, os encargos financeiros são fixados quando a divulgação da linha de crédito. Essas regras de encargos financeiros não se aplicam às operações com recursos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, onde o Banco do Brasil atua como agente fiduciário. Na prova pode querer saber isso, sendo as regras definidas por aquela autarquia. Errado, BNDES não é autarquia. BNDES é um cara chamado de empresa pública. Site oficial do Banco do Brasil. Professor, o cara pode colocar Ctrl+C e mandar para a prova? Pode. E aí? Está errado. Recurso, a gente derruba essa questão. Essas coisas me assustam no concurso. Aqui, autarquia. O BNDES não é uma autarquia. O BNDES é um cara chamado de empresa pública. Autarquia são duas.
Comissão de Valores Imobiliários e Banco Central do Brasil. Tá certo? Bora. Os prazos de vencimento das operações rurais são estabelecidos em cada linha de crédito de acordo com as suas finalidades, custeio e comercialização. Ok, bacana. O crédito rural é instituído pelo Banco Central do Brasil, que pode a qualquer momento fiscalizar as operações realizadas pelas instituições. As taxas de encargos praticados pelo banco, bem como outras instituições, podem ser obtidos junto à nossa rede de agências em qualquer ponto do Brasil. Agora navegue em nosso site e conheça as facilidades e os vários tipos de financiamento que temos para você fazer uma boa prova de concurso público. Então está aqui para vocês, ó. Então o próprio Banco do Brasil convida você a fazer essa navegação. Faça a navegação, mas eu vou bater uma real para vocês, cara, ó. Bater uma real para vocês. Eu acho mais importante você estudar aquela primeira parte da aula que é do Banco Central, tá certo? Do Banco Central. Valeu, galera? Pronto, super aula para vocês. Aula com certeza que será uma questão de prova. Olha aí, senhor Warren Buffett. O cara tem 44 bilhões de dólares. Nossa senhora, grana pra caramba, hein? Sim. Quero dar aos meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem. Mas não dinheiro bastante para não fazerem nada. Lição de vida. Quero dar aos meus filhos bastante dinheiro para que possam fazer o que quiserem. Mas não o dinheiro bastante para não fazerem nada. Valeu, galera. Isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.